Ah lá, é novo, cara? É. Pô, bacana, hein? Parece tênis de negão. Desculpa. Meu Tio Matou um Cara é um filme de Jorge Furtado de 2004 e até aquele ponto, em 2004, Jorge Furtado ele já era um diretor com um bom renome e ele estava em ascensão. Ele estava, na verdade, em uma série de fazer filmes sobre homens se apaixonando por alguma garota e o filme girava em torno disso de alguma forma. E esse aqui é mais um desses. Meu Tio Matou um Cara é um filme baseado no livro de mesmo nome e também continha outros contos e você pode fazer parte da minoria que, tal qual eu, nunca tinha assistido esse filme na vida até hoje e só tinha lido esse livro. Pois é. E falando do filme propriamente dito, é um filme tão bem estruturado que faz sua estrutura trabalhar na montagem de seu conteúdo. O ponto de que as relações cotidianas nos constroem, na vista que todo filme é construído de forma que uma ação social tem ligação com a outra, como por exemplo, a cada corte de mudança de cena, a alta interação dos personagens com o mundo ao redor e como isso diz sobre eles, e diversos momentos de literal inclusão nessa sociedade. Um filme que pega um caso sério, um homicídio, e cotidianiza ele para desenvolver a construção dos personagens a nível social e pessoal. Enfim, resumindo a trama para quem não viu o filme e também não se importa com spoiler, se passa 2 minutos de você vendo que todas as estatais do país financiaram esse filme e o garoto faz as suas pesquisas através do portal do Terra e você sabe que tá vendo um filme de 2000. É um filme que gira em torno de Duca, um jovem que tem o seu tio que aparentemente matou um cara e começa a seguir uma série de procedimentos com advogados para saber o que irá ocorrer agora, pois, segundo o relato, ele não matou o cara por homicídio e sim legítima defesa em uma briga com o ex-namorado de sua atual namorada, e ocorre que o seu tio vai preso e conforme em visitas que ele faz ao seu tio na prisão, ele percebe que essa é uma história com muitas inconsistências e começa a duvidar se for o seu tio de fato que matou o cara e começa a desenrolar uma trama dele visitando a namorada de seu tio, contratando um advogado particular, e tudo isso ocorre em paralelo ao triângulo amoroso formado de Duca, Kid, o seu melhor amigo, e Isa, a garota no qual ele está apaixonado e ela está apaixonada por Kid, e Kid, por ser um lerdo, não percebe isso. Se fazendo de muito esperta. X no aglutinogênio? Isso não vai cair na prova, você sabe que tem 2 tipos, o A e o B. E o que me deixa mais irritado é que ele não percebe nada disso. E existem 4 tipos de sangue, tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Qual que é esse? O filme todo sendo um eterno vai e vem do Duca conseguindo em algum ponto se aproximar da Isa por terem realmente uma intimidade e relação sincera, mas em algum ponto ele faz alguma merda por amar demais, por assim dizer. Até que enfim, acho que até aqui eu já contei a história do filme num ponto que eu não preciso contar o final dele, não que isso faça nenhuma diferença, mas enfim, acho que daqui eu já posso começar a desenrolar o argumento do vídeo. Ao começo de Duca, o protagonista, nos é mostrado que estamos em um filme que trata pessoas como seres formados a partir de todos os agentes externos de seu mundo. Duca é um garoto analista, observador e sempre tem uma tática para tudo e um largo conhecimento de diversas áreas, e é mostrado então que ele joga jogos de investigação, de detetive, e isso faz parte tanto de si que é algo carregado por todo o filme através de efeitos misturando jogos e realidades, pois é assim que ele vê o mundo e a gente assiste o filme através dos olhos dele. Não à toa a introdução do filme é a sequência de videogame de investigação, pois é assim que todo o filme vai ser conduzido, um jogo onde precisamos resolver mais e mais peças desse quebra-cabeças para solucionar o caso, e aqui não só do assassinato, mas como também lidar com a adolescência e tudo que vem carregado nela, já puxando para a trama romântica do filme, em que o garoto quer se aproximar de sua amiga. Outro elemento que o filme gosta de usar é o das aparências, que nem tudo é o que aparenta ser, isso sendo um próprio excesso do protagonista. Você viu que não tinha neve debaixo do carro dele. Quer dizer que ele não saiu de carro e que ele estava mentindo. E era o assassino. Isso é coisa de livro. Não estava nevando e nem sempre as pessoas que mentem são assassinas. As pessoas mentem por vários motivos, quase que o tempo todo. Acho que aqui a polícia não presta atenção nessas coisas. Ou tem que prestar atenção em tanta coisa que vai terminar prendendo alguém que não tem nada a ver. Acho que ninguém vai... E obviamente isso é algo exposto em aspectos sociais, como parte da substância de sua estrutura. Todo mundo na escola trata os outros quase sempre mal. Brigando, chamando de idiota. Essas coisas. Mas se você é negro e alguém te chama de idiota, a professora te defende mais do que precisava.
e briga com o cara, como se ele tivesse te chamado de idiota só porque você é negro. Sim, essa fala é estranha e pode ser lida como carregada cheia de pretensão para validar certos tipos de pensamento. Eu até acharia isso genuíno, principalmente se viesse de um diretor negro, pois muito discurso que eu vejo eles falando é que muitas obras as pessoas fazem de racismo só sobre o racismo, como se a vida da pessoa negra se resumisse a racismo. E se fosse o caso, eu entenderia, mas quando isso vem de um diretor branco, parece ser que vai num sentido de que racismo não existiria, porque não existiria uma divisão entre negros e brancos. E aqui ele usa um exemplo anedótico para exemplificar isso, mas como eu disse, é uma frase muito estranha e muito jogada por ser um filme de cotidiano, então a margem para interpretação é alta, somada com outras coisas que a gente vai ver no filme. Só que o ponto aqui é ela expressar o que eu tô querendo dizer, e até aí não é a primeira coisinha problemática desse filme. Mas o filme ele usa isso diversas outras vezes ao longo das relações que cada personagem tem, pois isso regra tal elemento como fazendo parte desse dito cotidiano que o filme quer montar, o que contribui ainda mais pro aspecto de investigação do filme, pois em investigações muitas vezes as coisas não são exatamente o que são, e o lado mais investigativo do filme, que carrega o nome do filme, é muito mais uma ferramenta para desenvolver as relações dos personagens do que o objetivo em si do filme, mas não deixa de ser interessante. E algo também muito recorrente nesse filme, que eu gosto, é a presença de coisas que parecem cenas isoladas, sabe? Um web cinéfilo pode assistir esse filme e achar umas 40 armas de Chekhov e hahaha, olha mais esse artifício mostrado, nunca usado na trama depois, é inútil. E se fosse o caso desse tipo de gente, por gentileza, me mande o seu endereço no inbox pra eu te fazer uma visita com um grupo de notáveis, pra te fazer limpar uma boa latrina. Mas fora isso, querer apontar elementos não usados adiante como inúteis em um filme que quer se construir baseado numa estrutura que usa de um cotidiano para contar sua história, que é em certo ponto sobre essa estrutura, não condiz com uma análise que você quer fazer do filme. Ouviu bem, seu web cinéfilo ocidental colonizado eurocêntrico de merda? Dito isso, uma das passagens instigantes do filme é quando, na periferia da cidade, após ter visitado o tio na cadeia e comprar um punhado de CDs piratas, a Isa é abordada por 3 rapazes negros que querem ver os CDs e sai correndo por algum motivo. E então começa a contar a história na escola, onde aumenta os detalhes como serem mais de 3 caras, terem facas, ser um assalto à mão armada, e queria que Cadu fosse cúmplice dessa mentira, mas ele meio que fica de saco cheio disso e conta que ela só tava falando merda e agiu igual uma doida, sendo que os caras só tinham pedido pra ver os CDs dela, cabendo aqui uma leitura de um possível racismo ter ocorrido por parte da Isa, de achar que seria assaltada apenas por ter sido chamada pelos rapazes negros, e isso, digo, a questão disso ter sido racismo não é desenvolvido por, primeiramente, possivelmente, porque o diretor não quis, mas também por ser mais um desses elementos que compõem a formação desse cotidiano. E bem, infelizmente, o racismo faz parte do cotidiano de muitas pessoas. E cotidiano é isso, coisas acontecem de uma hora para outra e muitas vezes sem continuidade, porque a vida não é algo roteirizado. E nas palavras de um russo arrombado, ela é cheia de armas de Chekhov, mas o filme consegue fazer isso sem ser um desses filmes pretensiosos que pagam de realistas e fazem negócios cinzentos de 3 horas chatos pra caralho, porque uou, essa é a vida. É um filme cheio de momentos, eu não acho que se encaixa, mas você pode chamar de sketches com continuidade também. Detalhes que me incomodam aqui são apenas mais técnicos, como seleção de trilha que do nada explode riffs e solos de guitarra. E o teu pai? Meu pai diz que eu nem um idiota, mas eu acho que ele não matou o cara, acho que foi mesmo um acidente. Por quê? Ah, porque ele é um idiota mesmo. Em momentos que acabam destoando com o tom do filme. E o teu pai? Meu pai diz que eu nem um idiota, mas eu acho que ele não matou o cara, acho que foi mesmo um acidente. Por quê? Ah, porque ele é um idiota mesmo. E fora também a própria atuação dos atores mirins, e isso até seria passável, mas considerando que eles são os protagonistas do filme, então a maior parte do filme contracenando, é meio complicado mesmo a atuação meio dura deles. Mas enfim, deixa o like, é nóis.